sejam bem-vindos ao Emergencast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou a Malu Endringer. Eu sou a Malu Brum. E hoje nós vamos falar sobre as anemias carenciais, né, Malu? Exatamente, um tema bem importante da clínica médica. Sim, e muito comum também, né? Então eu vou começar lendo um caso clínico para você, Malu. Tá. Estamos diante de uma mulher de 28 anos que procura um atendimento por uma fadiga progressiva, palpitações ocasionais e queda de cabelo. Refere menstruações muito intensas desde a adolescência. Nega doenças prévias. No exame físico de mais relevante, ela tem uma palidez cutânea mucosa e unhas frágeis, sem outras alterações relevantes. Nos exames laboratoriais, você percebe uma hemoglobina de 9,2, VCM de 70 e HCM de 24. Uma ferritina de 8. Certo. E aí, Malu? Bom, estamos então de frente a uma anemia carencial, né? A anemia, pessoal, ela é nada mais do que uma diminuição da massa de hemoglobina. A gente tem dois grandes grupos desse mecanismo, né? Então, nós temos o primeiro mecanismo, que é a medula óssea não consegue manter a produção de hemácias, e aí a gente tem, né, a hipoproliferação. Então aí entra doenças como a anemia ferropriva, por diminuição de B12, diminuição de folato, anemia por doença crônica, anemia por insuficiência renal crônica, né, que tem a diminuição da eritropoetina, que a gente vai explicar sobre esse mecanismo também da produção. O outro mecanismo é quando a medula óssea, ela até produz bastante, mas não é capaz de produzir o suficiente para compensar a perda que teve. E aí a gente tem anemia hiperproliferativa. Sobre o mecanismo de produção da hemoglobina, Malu, nós então temos a eritropoese, né? Então, nós temos a eritropoetina, que é produzida nos túbulos renais, que ela vai estimular a medula óssea a produzir o eritroblasto, que vai gerar, né, que vai se diferenciar em hemoglobina, que vai perder o núcleo, e desse núcleo que foi perdido, ela sai para a circulação como reticulócitos. Isso. E esses reticulócitos, né, eles vão amadurecer em cerca de 24 horas, e aí, no final, nós vamos ter as hemácias. O interessante é, e a gente sempre tem que fazer essa associação, a anemia, ela pode causar a hipóxia, né? Porque nós temos a diminuição das hemácias, isso gera uma hipoxemia, obviamente, né? O rim, ele vai aumentar a eritropoetina, né? Então, nós vamos ter um aumento dos eritroblastos e, no final, um aumento dos reticulócitos. Então, esse mecanismo a gente também sempre precisa ter em mente. Alguma coisa para acrescentar, Malu, dessa parte? Só falando agora, então, Malu, da hemoglobina, que é uma substância que participa da hemácia, né? Tá ali dentro e ela que é responsável por carregar o ferro. Então, como o próprio nome já diz, ela é formada por um grupamento M, que é a protoporfirina ligada ao ferro, e a globina, que é uma proteína também. Então, a junção forma a hemoglobina e a gente tem 4 grupamentos M, 4 globinas. E aí, quando a gente vai diagnosticar a anemia, o nosso aliado é o hemograma. Então, como você já disse, é uma diminuição dos níveis de hemoglobina. Eu não vou entrar em valores aqui, porque isso varia muito de referência para referência. Geralmente, as provas de residência, inclusive, botam no final do caderno a referência que eles querem usar. Então, a gente vai ver a queda dos valores de hemoglobina. Consequentemente, dependendo do mecanismo, claro, pode ter uma diminuição também na contagem das hemácias e do hematócrito. E agora a gente vai falar um pouco dos parâmetros. Então, quando a gente se deparar com a sigla VCM, que é volume corpuscular médio, a gente está falando em relação ao tamanho das hemácias. Então, a gente pode ter hemácias normocíticas, tamanho normal, microcíticas, que são diminuídas, ou macrocíticas. Então, a gente sempre vai tentar ir lendo o hemograma e classificando essa anemia. Em seguida, a gente tem o HCM e o CHCM, que falam em relação à própria molécula de hemoglobina. E com esses dois parâmetros, a gente consegue ver em relação à cor. Então, se ela é hipocrômica ou hipercrômica, né? O RDW é o índice de anisocitose. O que seria isso? Basicamente, se as minhas hemácias estão muito diferentes umas das outras. Então, por exemplo, nesse caso clínico que a gente viu,
que é o caso de uma anemia ferropriva, as hemácias, elas tendem a ficar menores. Então, eu vou ter hemácias normais e hemácias menores. O meu índice de anisocitose vai ser alto. Porque as hemácias estão com valores e tamanhos diferentes, né? Sim. Em seguida, os reticulócitos, que tem muito a ver com o que você falou também. Se ela é hipoproliferativa, que os reticulócitos vão estar baixos, ou hiperproliferativas, meus reticulócitos vão estar altos. As plaquetas, que elas podem aumentar, até porque o precursor das hemácias é o mesmo. E os leucócitos, que a gente também sempre vai ver se tem alguma infecção associada, coisas do tipo. Ótimo, Malu. Bem explicadinho. Agora a gente entra pra clínica? Pra clínica. Pode começar a falar sobre a anemia ferropriva, então, que é a mais comum. Tá bom. Malu, da clínica da anemia ferropriva, nós temos um paciente que vai ter essa síndrome anêmica com todas essas alterações, né, laboratoriais que você acabou de comentar. Além disso, tem a coilonícoa, que é aquela alteração na unha, né? Nós temos a glossite, a pica, que é uma perversão do apetite, né? Então, o paciente tem vontade de comer gelo, terra, tijolo. Então, é bem característico isso. Tem a quelite e a disfagia. E sobre os exames, o que a gente tem que analisar? Então, antes da gente falar das alterações laboratoriais em si, vamos entender um pouco sobre como que é o ciclo do ferro. Então, o ferro, a maior parte é proveniente da dieta mesmo, da ingestão de alimentos. Ele é absorvido no intestino proximal. E aí, quando ele é absorvido, a proteína chamada transferrina, como o próprio nome já diz, ela faz o transporte desse ferro até a medula óssea, porque é uma matéria-prima para a produção dos eritroblastos, né? Da hemoglobina, no caso. E aí, 120 dias depois que a hemácia está circulando no sangue, tá na hora dela ser reciclada. Então, ela sofre o processo de hemocaterese no baço, que é basicamente a destruição das hemácias senis, né? E aí, todos os produtos que compõem essa hemácia, eles são reciclados. Então, a globina, ela vai direto para o fígado. A protoporfirina, ela faz aquele ciclo da biliverdina, bilirrubina indireta e bilirrubina direta. E o ferro, isso é muito interessante até, Malu. Porque o ferro que a gente consome, ele nunca sai do nosso corpo. Então, ou ele vira estoque por meio da ferritina, ou ele é transportado pela transferrina para a medula óssea de novo, para formar novas hemácias. Sim. E aí, quando a gente tem esse balanço negativo do ferro, a gente tem uma anemia microcítica e hipocrômica. Excelente explicação. Agora vamos para as alterações laboratoriais, né? Então, vai ter uma queda da ferritina, um aumento da transferrina e do TBIC, uma queda do ferro sérico, a diminuição da saturação de transferrina, o aumento do RDW e o aumento de plaquetas. Isso. Então, das causas, Malu, quando a gente fala no âmbito de crianças, nós temos o desmame precoce, a ancilostomíase. Já quando a gente está falando de adultos, nós temos a hipermenorreia, o sangramento de TGI crônico. Tá? Da conduta, a gente faz a reposição de ferro via oral de 6 a 12 meses ou até a ferritina ficar maior do que 50 nanogramas por ml em adultos ou maior do que 30 nanogramas por ml quando a gente fala de crianças. Perfeito. Só pra gente fechar, então, a anemia ferropriva, que é uma coisa que a gente escuta muito na faculdade, eu acho que é importante a gente frisar aqui. A anemia ferropriva não é um diagnóstico, é um achado. Então, sempre que tiver anemia ferropriva, a gente tem que investigar a causa. E em pacientes com mais do que 50 anos, é importante a gente ver, como você disse, se não é um sangramento do trato gastrointestinal. Então, sempre fazer colono, endoscopia, procurar mesmo o foco de hemorragia. E já emendando na doença, anemia de doença crônica, então, ela é causada por doenças inflamatórias. Isso é muito importante, tem que ser inflamatória por conta da produção de citocinas. O que essas citocinas vão fazer? Elas vão para o fígado, que aumentam a produção da hepcidina. Essa hepcidina, ela aprisiona o ferro. Então, não é igual a ferropriva, que é uma falta de ingestão. Você tem o ferro, mas ele não é liberado para a corrente sanguínea. Então, como que a gente vai diagnosticar, Malu? Quais são as alterações laboratoriais? Vamos lá.
Então, nós temos uma anemia normo-normo, com RDW normal, o aumento da ferritina, diminuição da transferrina do TBIC e diminuição do ferro sérico. E o tratamento trata a doença de base, né? E a eritropoetina em casos selecionados. Perfeito. Então, para terminar as anemias carenciais, a gente vai falar um pouco das anemias megaloblásticas, que é a deficiência de folato e ou vitamina B12. Então, só para a gente entender, o metabolismo do folato, ele é proveniente da dieta, principalmente encontrado em folhas verdes, é absorvido no intestino proximal e ele circula como um folato inativo. Para ele ser ativado, ele precisa da ação da B12, né, que vai transformar a homocisteína em metionina. Então, o metabolismo do folato, ele depende da B12. E o metabolismo da B12 é um pouco mais complexo. Também é proveniente da dieta, mas dessa vez é uma dieta de origem animal. Então, a gente tem que ficar atento, principalmente vegetarianos, tá? E o que acontece? A B12, quando ela tá na proteína de origem animal, temos o complexo proteína B12. Quando ela chega no estômago, ela começa a ter contato com o ligante R, que estava presente na saliva. Mas quando a gente deglute, tem essa ligação, então, ligante R, B12. Quando ela chega no duodeno, tem o suco pancreático. E aí, esse suco pancreático vai liberar enzimas que vão separar a B12 do ligante R. E ela vai se ligar, então, ao fator intrínseco, que é as células parietais do estômago que produziram. Dessa forma, o complexo B12 e fator intrínseco, eles vão ser absorvidos no íleo terminal. Então, esse é mais ou menos o mecanismo tanto do folato quanto da B12. Perfeito. Agora, quando a gente fala dos achados dessa anemia carencial, nós temos uma panstopenia, uma macrocitose e neutrófilos hipersegmentados. Das causas, a gente pode separar nas causas por conta do folato e por conta da B12. Então, de folato, má nutrição, em gestantes, quando tem uma hemólise crônica também. Já na B12, a anemia perniciosa, em vegetarianos, como você bem falou, metformina, uso de IBP e gastrectomia. Perfeito, Malu. Tá? Então, da clínica desse paciente, nós temos uma síndrome anêmica, nós temos a glossite e uma diarreia. E se for só por conta da B12, nós temos aqueles sinais neurológicos, né? Por conta do acúmulo do ácido metilmalônico. Isso é extremamente importante. Então, se vê formigamento, esquecimento, sempre pensar. E de diagnóstico aqui vai ser um pouco diferente. Ao invés de ser uma anemia microcítica, é uma anemia macrocítica. Então, ela vai deixar as hemácias maiores. Os neutrófilos hipersegmentados, como você falou. O índice de anisocitose, que é o RDW, ele vai estar aumentado, porque eu vou ter hemácias normais e hemácias de um grande tamanho, né? Então, assim, vai ter essa diferença nas hemácias. Diminuição de plaquetas e leucócitos, porque a gente vai sofrer um processo, como você disse, de eritropoiese ineficaz. Como as minhas células são grandes, acaba sofrendo um processo de hemólise mesmo, né? Eu não posso chamar de hemólise porque não é intravascular, mas na medula óssea. Então, acaba destruindo também plaquetas e leucócitos. Como tem essa destruição celular, tem o aumento do LDH e da bilirrubina indireta. E o aumento do ácido metilmalônico e o aumento da homocisteína. Perfeito. Então, acho que a gente finalizou, né? Sobre as anemias carenciais. Finalizamos. Era essa revisão mesmo que a gente queria trazer para vocês. Acho que deu para abordar os principais sintomas, quando pensar, as características do hemograma. E sempre pesquisar a causa dessa anemia, né, Malu? Sempre. Lembrar disso. Lembrar disso. Então tá, pessoal. Obrigada por acompanhar mais um episódio. Fiquem ativos aí nas redes sociais, então curte, compartilha esse vídeo, deixa um comentário também se você gostou. Sim, e lembrar também dos nossos patrocinadores, começando pela Medway, que tá acompanhando a gente aí nessa jornada, tá chegando às provas de residência, então é uma companheira fiel dos estudos. E para ajudar na contabilidade médica, lembrar da DocSage, que é a nossa parceira. Exato. E também temos a CalcMed, né, Malu? Que é uma parceirona nossa, que ajuda muito no dia a dia e na prática, né? Então, nos hospitais, até pra quem é estudante, né? Tá com certeza. Internato, quer calcular alguma coisa rápida, esse é o aplicativo. E tem o cupom de desconto, Emergencast.
Então é isso, pessoal. Obrigada por terem assistido. Como a Malu disse, fiquem ativos, comentem, curtam, compartilham e até a próxima. Beijo.